Olá, meus alunos da Escola Estadual Pastor Jaconias Leite da Silva e outras escolas. Hoje eu vou falar de uma pessoa maravilhosa chamada Kate Haring. Kate Haring nasceu numa época em que as artes em geral estavam sofrendo muitas transformações devido a fatos dessa época, né? Que época? Ele nasceu em 1958 e morreu em 1990. Muita coisa estava acontecendo, tá? E isso reflete muito no ser humano. O ser humano acaba transferindo o que sente para os seus anseios para as artes, né? Kate Haring foi um artista gráfico e ativista social. O que é um ativista social, professora? Ativista social norte-americano. O que é um ativista social, professora? É aquele que defende uma causa, tá? Ele é considerado um ícone da cultura underground. E lá vem a professora falar dessas coisas e, ó, de palavra difícil. Oh, meu Deus! Underground, em inglês, significa subterrâneo, tá? Mas para as artes, underground é cultura do submundo, é cultura do que foge ao padrão, à mídia, né? Foge do ambiente comercial, do modismo, tá? Da mídia. Bom, aqui nós vamos fazer uma paradinha para citar alguns dos principais movimentos underground. Alguns, tá? Eu não vou falar de todos. Nós temos na música, nós temos a avant-garde, a experimental, a grunge, a street punk, a thrashcore, a the beat, a grindcore, o gótico, né? Na literatura, nós temos a literatura marginal ou do mimeógrafo. Por que ela chama assim? Ela tem esse nome porque ela foge das grandes editoras, né? Porque elas apresentavam a contracultura nacional, né? Então, elas apresentavam em eventos, reuniões artísticas que não se encaixavam aos moldes consagrados para fazer arte nos idos de 1970. Então, eram umas coisas assim, meio que escondido, mas não era, porque eles pegavam o material deles, né? E saíam vendendo pelas ruas, pelos bares da vida. Fazia suas apresentações aonde que dava, tá? Então, a gente tem que entender, por exemplo, os artistas da época, que assim, ó, eles pegavam, por exemplo, um cantor, que a música dele não seria uma coisa que pudesse ficar lá na TV, naquela que a gente não gosta de falar o nome. Então, o que acontecia? Ele ia pela rua, parava num barzinho com o banquinho dele e tocava a música para nós. O escritor pegava o livro dele, chegava, apresentava,
ou ele era mimeografado, ou ele era, ou era, ou ele tirava fotocópia. O pessoal do teatro, eles iam com panos e assim amarravam, né, nas árvores, onde que desse assim, e faziam suas apresentações, tá? Eu sei disso porque quando eu fui a Brasília, lá tinha muita gente assim. Então, eu mesmo comprei vários livros deles, tá? Saía baratíssimo. Por quê? Porque eles fugiam das editoras e das distribuidoras, correto? Nós temos a beatnik, que é basicamente a revolta das pessoas contra a guerra do Vietnã. Então, é o tipo, faça amor, não faça guerra, tá? Eles resolveram viver uma vida mais livre, de paz e amor. Outras artes como os quadrinhos underground, o modo de vestir. Surgiu também o neoísmo, entre 70 e 80. Eles foram influenciados pelo pensamento do dadaísmo e do futurismo. Preste atenção aí, pessoal do terceiro ano, tá? Eles foram influenciados e tem como uma de suas características mais marcantes o uso do plágio e dos chamados nomes múltiplos. Mas voltemos agora ao meu Keith Haring. Ele nasceu em Reading, Pensilvânia, nos Estados Unidos, dia 4 de maio, numa família de classe média. Logo de pequeno, ele se mostrou um gosto pelo desenho, né? E o pai dele ficou maravilhado. Por quê? Porque o pai dele trabalhava nada mais, nada menos do que com o Walt Disney. Sim, com o Walt Disney. Né? Então, o pai deu uma força para o garoto, né? Após o ensino médio, o pai foi e colocou ele numa escola de arte chamada Ivy Professional em Pittsburgh, uma escola de design gráfico, mas ele achou horrível aquela escola, não era aquele tipo de desenho que ele queria aprender, não era, né? Gente, meu pai endoidou, quero aprender, não é isso não, será que ele não está vendo que desenho que eu quero, né? E é claro que os desenhos deles foram influenciados pelos quadrinhos do Walt Disney também, né? E outros quadrinhos, né? Aí ele chegou perto do pai dele e falou assim, ó, pai, ó, é o seguinte, ó, não vou estudar aqui não vou estudar aqui porque não é isso que eu quero, eu vou estudar sozinho. Gente, será que abriram lá o salão de cabeleireiro? Que meu cabelo tá precisando de um corte. Eu tô igual lá o cara lá, primeiro-ministro da Inglaterra. Ele estudou por conta própria, aí ele estudou por conta própria. Por isso que eu falo para vocês, não é isso que o professor está dando que você quer estudar? Tá bom. Corre atrás do que você quer estudar, menino. Pergunta para o professor, sabe se o que você quer estudar, se ele sabe, tá? Bom, então ele estudou por conta própria, fez vários desenhos. E no Peito e na Raça, em 78, ele fez o quê? Sua primeira exposição individual. Cara, tem que ter muito peito e muito trabalho. Isso é muito bom,
Isso é muito bom para encarar uma exposição individual. Ele entrou na Escola de Belas Artes Visuais e foi sendo influenciado pelos grafites. Ele entrou em 80. Ele fez desenho com giz branco nas estações de Nova York, onde ganhou notoriedade. Meninos, não vão pegar o giz branco daí da escola e sair rabiscando parede, não, viu? Ele foi convidado pelo metrô de Nova York a desenhar lá, tá? Você tem que ter autorização, nem nos muros aí, tá bom? Ele foi convidado, tá? Suas primeiras exposições aconteceram em espaços alternativos. Que é espaços alternativos, professora? Espaços alternativos e clubes da cidade. Espaços alternativos são os pubs, são esses lugares mais fechados, né? Que as pessoas vão, às vezes até a boates, né? Bares, porque os bares, né, e os clubes, né, não é assim igual aqui no Brasil, que você vai, vou lá no bar do fulano, você chega assim, você quer passar de carro, tá aquele monte de carro, de mesa no meio da rua. Não, lá os bares são fechados, tá? Então, alguns bares alternativos, vocês sabem o que é bar alternativo, né? E clubes da cidade, né? É que o chamavam, e lugares como aquele prédio ali, que tem a lateral toda fechada, né? Alguns até já eram bem antigos, o convidaram para fazer os seus desenhos nas laterais, tá? Seu vocabulário próprio dentro da pop art, né? E dos desenhos em quadrinho. Para aí, professora. Vocabulário só me disse que era desenho? Amor, é desenho. Quando a gente escreve, né? É linguagem verbal. Quando a gente escreve, é linguagem verbal. Quando a gente desenha, é linguagem não verbal, ok? Seus personagens eram desenhados em uma única linha grossa, em vinha assim, pá, chegou, tá? Contínua e simplificada, ou seja, ele não ficava fazendo contornos desnecessários, não. As silhuetas coloridas são desprovidas de detalhes. Ele produziu mais de 50 obras públicas em diversas cidades do mundo, muitas delas criadas em prol das instituições de caridades, hospitais, creches e orfanatos, tá? Inclusive, eu coloquei duas ali para vocês verem que foram feitas no Brasil. Seus trabalhos podem ser vistos em diversas exposições, coleções dos principais museus do Brasil. Gostaria que vocês procurassem escutar aquelas músicas naqueles estilos lá, tá? Gravassem 2 tipos diferentes, mandassem, tá? Para a professora e fizessem as 3 releituras. Se eu conseguir, vocês conseguem, vocês são meus gêniozinhos, tá? Até a próxima aula. Beijos, hugs, saudades.